Nunca foi tão fácil se conectar. E nunca foi tão comum se sentir sozinho. A nova solidão masculina não acontece no isolamento físico, mas no silêncio emocional. Homens cercados de pessoas, mensagens, redes sociais, e ainda assim carregando um vazio que não sabem nomear. Durante gerações, o homem foi ensinado a suportar, a não falar, a resolver tudo sozinho. Mas o mundo mudou rápido demais, e muitos homens ficaram sem referências claras de propósito, pertencimento e valor. O resultado não é fraqueza visível, mas um desgaste interno constante, um cansaço que não passa com descanso. O estoicismo ensina que o sofrimento não vem dos fatos, mas da forma como os interpretamos. E hoje, muitos homens interpretam sua solidão como fracasso pessoal, quando na verdade ela é um sintoma de uma sociedade que retirou do homem seus espaços de significado. Neste vídeo, você vai entender por que tantos homens estão sofrendo em silêncio, o que realmente está por trás dessa solidão moderna e, principalmente, como transformar esse estado em força, clareza e domínio interior. Porque a solidão pode destruir um homem, ou pode forjá-lo. A solidão masculina não começa quando o homem fica sozinho. Ela começa quando ele percebe que ninguém realmente o escuta. Desde cedo, muitos homens aprendem que demonstrar vulnerabilidade tem um preço. Mostrar dúvida é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é fracasso. Com o tempo, eles constroem uma armadura emocional que parece força, mas que por dentro corrói lentamente. O problema é que essa armadura funciona apenas no curto prazo. Ela protege o ego, mas isola o coração. O homem passa a viver cercado de pessoas, mas sem conexões reais. Conversas superficiais substituem diálogos profundos. Risadas escondem angústias não resolvidas. E assim nasce a solidão invisível, aquela que ninguém percebe, mas que pesa todos os dias. Do ponto de vista estoico, isso acontece quando o homem perde o contato com sua própria natureza. Marco Aurélio dizia que o ser humano sofre quando vive desconectado daquilo que é essencial. E para o homem, o essencial sempre foi propósito, honra e pertencimento. Quando esses pilares desaparecem, sobra apenas a sensação de estar deslocado no próprio mundo. Essa solidão não surge da falta de companhia, mas da ausência de sentido. Muitos homens trabalham, produzem, sustentam, mas não sabem mais por quê. E quando o propósito se dissolve, até o sucesso perde o sabor. É aqui que começa a virada. Porque reconhecer essa solidão não é fraqueza, é consciência. E toda transformação real começa no momento em que o homem para de fugir do silêncio e começa a escutá-lo. Com o passar do tempo, a solidão masculina deixa de ser apenas emocional e começa a se manifestar no corpo e na mente. Ansiedade silenciosa, irritação constante, cansaço que não passa com descanso. Muitos homens acreditam que estão apenas estressados, quando na verdade estão sobrecarregados por emoções que nunca aprenderam a processar. A sociedade moderna ensinou o homem a funcionar, não a sentir. Desde jovens, eles são treinados para resolver problemas externos, mas ignoram os conflitos internos. O resultado é um homem eficiente, porém desconectado de si mesmo. Ele sabe cumprir tarefas, mas não sabe lidar com frustração, rejeição ou vazio. E quando essas emoções surgem, ele se fecha ainda mais. O estoicismo nunca ensinou repressão emocional, ensinou domínio emocional. Existe uma diferença profunda entre negar o que se sente e compreender o que se sente. Epicteto dizia que não são os eventos que nos ferem, mas a forma como interpretamos esses eventos. O homem moderno, porém, raramente questiona suas interpretações. Ele apenas suporta, até não aguentar mais. É por isso que tantos homens sofrem em silêncio. Eles não foram ensinados a nomear suas dores, apenas a engoli-las. E o silêncio, quando não é escolhido conscientemente, vira prisão. Uma prisão onde ninguém entra, mas da qual também ninguém sai. Entender isso muda tudo. Porque o primeiro passo para sair da solidão não é buscar alguém, é aprender a ficar consigo mesmo sem fugir. Quando o homem começa a observar seus pensamentos em vez de lutar contra eles, algo se reorganiza internamente. E é justamente essa reconexão interior que prepara o terreno para o próximo ponto: compreender por que, mesmo cercado de pessoas, tantos homens nunca se sentiram tão sozinhos quanto agora. Existe uma contradição cruel no mundo moderno: nunca estivemos tão conectados,
e nunca estivemos tão sozinhos. O homem de hoje conversa com dezenas de pessoas por mensagens, redes sociais e grupos, mas sente que ninguém realmente o conhece. Ele é visto, mas não compreendido. Ouvido, mas não escutado. Essa solidão não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de profundidade. Relações rasas, conversas automáticas e vínculos baseados em conveniência criam uma falsa sensação de companhia. O homem percebe isso quando enfrenta um momento difícil e não sabe para quem ligar. Ele tem contatos, mas não tem apoio real. O estoicismo ensina que quantidade nunca substitui qualidade. Sêneca alertava que estar rodeado de pessoas erradas é pior do que estar só. E muitos homens sentem exatamente isso, um cansaço social profundo, como se estivessem sempre representando um papel para serem aceitos. Além disso, há o medo de vulnerabilidade. Muitos homens evitam conexões profundas porque aprenderam que mostrar fraqueza custa caro. Então mantêm distância emocional, mesmo desejando proximidade. Esse conflito interno gera isolamento. Ele quer conexão, mas teme o preço dela. Com o tempo, essa dinâmica cria um vazio silencioso. O homem começa a se perguntar se algo está errado com ele, quando, na verdade, está reagindo a um sistema que não favorece vínculos autênticos. Ele não precisa de mais pessoas. Precisa de relações verdadeiras. E compreender isso leva a uma mudança essencial. Perceber que a solidão pode ser um sinal, não de fracasso, mas de que é hora de redefinir o tipo de vida e de relações que ele deseja construir. É aí que a solidão deixa de ser inimiga e começa a se tornar mestra. Vivemos na era mais conectada da história, e ainda assim, nunca houve tantos homens se sentindo profundamente sozinhos. Redes sociais, aplicativos de mensagem e entretenimento constante criaram a ilusão de proximidade, mas raramente oferecem presença real. O homem moderno conversa muito, interage o tempo todo, mas quase não é ouvido de verdade. Essa falsa conexão gera um paradoxo perigoso. Quanto mais estímulos externos, menos vínculo emocional genuíno. O estoicismo já alertava sobre isso há séculos. Excesso de distração enfraquece a alma. Quando o homem se acostuma a preencher o vazio com notificações, vídeos e conversas rasas, ele evita encarar a própria mente. E o que é evitado, cresce em silêncio. Outro ponto crítico é a substituição de laços profundos por validação superficial. Curtidas, respostas rápidas e atenção momentânea ativam o ego, mas não alimentam o espírito. Com o tempo, isso cria dependência emocional e um sentimento constante de insuficiência. O homem passa a medir seu valor pelo retorno externo, e não pela própria consciência. O resultado é um cansaço invisível. Mesmo cercado de contatos, ele sente que não pode ser vulnerável, que não pode falar sobre medo, fracasso ou solidão sem ser julgado. Assim, ele se fecha, não por escolha, mas por adaptação. E é exatamente aqui que começa a virada estoica. Entender que nem toda conexão é virtude. Algumas distraem, outras drenam. O homem que aprende a diferenciar presença real de ruído começa a recuperar algo essencial, o silêncio interior que prepara o terreno para relações verdadeiras. E quando esse silêncio é compreendido, surge a pergunta inevitável: se tantas conexões falham, onde o homem deve reconstruir sua força primeiro? É isso que veremos a seguir. A pressão silenciosa para ser forte o tempo todo. Desde cedo, muitos homens aprendem uma regra não dita: sentir demais é fraqueza. Chorar é sinal de derrota. Pedir ajuda é vergonha. Essa pressão silenciosa molda comportamentos, escolhas e, principalmente, o modo como o homem lida com a própria dor. Ele aprende a suportar tudo calado, e é exatamente aí que a solidão começa a se aprofundar. A sociedade cobra do homem desempenho, controle e estabilidade constante. Ele deve ser forte no trabalho, seguro nos relacionamentos e inabalável emocionalmente. Mas ninguém ensina como sustentar essa imagem sem se quebrar por dentro. O resultado é um acúmulo de emoções reprimidas que não encontram espaço para existir. O homem não deixa de sentir, ele apenas aprende a esconder. O estoicismo, muitas vezes mal interpretado, não ensina a suprimir emoções, mas a compreendê-las e governá-las. Existe uma diferença profunda entre força emocional e anestesia emocional. O homem que não reconhece sua dor não se torna forte, ele se torna distante de si mesmo. E quanto maior essa distância interna,
maior a sensação de isolamento, mesmo quando está rodeado de pessoas. Outro fator crítico é a falta de ambientes seguros para a vulnerabilidade masculina. Muitos homens não têm com quem falar de forma honesta. Não por falta de vontade, mas por medo de julgamento ou rejeição. Assim, eles aprendem a resolver tudo sozinhos, carregando pesos que não deveriam ser individuais. Essa pressão constante cria um cansaço silencioso, difícil de explicar e ainda mais difícil de admitir. Mas o primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer que força não é ausência de dor. É a capacidade de atravessá-la com consciência. E quando o homem começa a questionar esse modelo de força artificial, ele se aproxima de algo essencial, uma masculinidade mais íntegra, menos performática e mais verdadeira. É a partir dessa mudança interna que novas formas de conexão se tornam possíveis, e é isso que exploraremos no próximo capítulo. Nunca foi tão fácil se comunicar, e nunca foi tão difícil se sentir conectado. O homem moderno está cercado por mensagens, redes sociais, grupos e notificações constantes, mas, ainda assim, sente um vazio persistente. Essa é uma das faces mais cruéis da nova solidão masculina, estar sempre acessível e, ao mesmo tempo, profundamente sozinho. As conexões digitais criam a ilusão de proximidade, mas raramente oferecem profundidade emocional. Curtidas, respostas rápidas e conversas superficiais não substituem presença real, escuta verdadeira e vínculo humano. Muitos homens passam horas interagindo online, mas quase nenhum desses contatos permite falar sobre medo, frustração, propósito ou fracasso. Tudo permanece na superfície. Além disso, existe uma pressão silenciosa para parecer bem o tempo todo. Nas redes, o homem aprende a mostrar apenas conquistas, controle e estabilidade. Ele se compara com outros homens que aparentam sucesso absoluto e internaliza a sensação de estar sempre atrasado, insuficiente ou falhando. Essa comparação constante corrói a autoestima e reforça o isolamento interno. O estoicismo ensina algo essencial aqui: aquilo que é superficial não sustenta o espírito. Marco Aurélio já alertava que viver voltado apenas para a aparência externa leva à inquietação constante. O homem que busca conexão verdadeira precisa aceitar que profundidade exige presença, silêncio e, muitas vezes, desconforto. Outro ponto importante é que o excesso de estímulo digital enfraquece a capacidade de introspecção. Sem silêncio, o homem não se escuta. Sem se escutar, ele se perde. E quando o homem se perde de si mesmo, nenhuma quantidade de interação externa será suficiente para preencher esse vazio. Romper com essa solidão não significa abandonar a tecnologia, mas usá-la com consciência. Significa priorizar conversas reais, relações com significado e momentos de presença plena. É nesse espaço mais simples e mais humano que a conexão começa a ser restaurada. E quando o homem reduz o ruído externo, ele começa a ouvir algo fundamental: sua própria voz interior. É exatamente esse reencontro consigo mesmo que prepara o terreno para o próximo passo: compreender como a solidão pode ser transformada em força, e não em prisão. Transformando a solidão em força interior. Existe um ponto de virada que poucos homens alcançam: o momento em que a solidão deixa de ser dor e passa a ser ferramenta. Quando bem compreendida, ela não enfraquece, ela estrutura. O problema nunca foi estar só, mas não saber o que fazer consigo mesmo quando ninguém está olhando. O homem que aprende a permanecer em silêncio sem ansiedade desenvolve algo raro: estabilidade interna. Ele não reage impulsivamente, não busca validação constante e não depende da aprovação externa para se sentir inteiro. Essa é uma das maiores forças do homem maduro e consciente. O estoicismo sempre tratou a solidão como um campo de treinamento. Epicteto ensinava que o homem deve aprender a bastar-se, pois quem depende emocionalmente dos outros se torna vulnerável às circunstâncias. Quando o homem constrói disciplina, rotina, propósito e autocontrole, a solidão deixa de ser um vazio e se transforma em espaço de crescimento. Nesse estágio, o homem começa a usar o tempo sozinho para fortalecer corpo, mente e caráter. Ele lê, reflete, treina, organiza sua vida e observa seus próprios padrões emocionais. Em vez de fugir do desconforto, ele o atravessa. E ao atravessá-lo, descobre algo essencial: ele é mais forte do que imaginava. Curiosamente, esse homem se torna mais atraente socialmente. Não porque tenta agradar, mas porque transmite firmeza. Pessoas percebem quando alguém não está desesperado por atenção.
A tranquilidade silenciosa chama mais respeito do que qualquer tentativa de provar valor. Transformar a solidão em força não significa rejeitar o mundo, mas escolher entrar nele com consciência. O homem que domina a si mesmo escolhe suas relações, não implora por elas. E quando a solidão deixa de ser inimiga, ela se torna aliada. É nesse ponto que o homem finalmente compreende que estar só, por um tempo, foi exatamente o que o preparou para viver com mais clareza, propósito e dignidade. A nova solidão masculina não é apenas um problema social, é um chamado silencioso para o despertar interior. Muitos homens estão sofrendo não porque estão sozinhos, mas porque foram ensinados a fugir do próprio silêncio, a depender da validação externa e a confundir presença com preenchimento. Ao longo deste conteúdo, ficou claro que a solidão pode destruir ou construir. Tudo depende da postura do homem diante dela. Aqueles que resistem, amadurecem. Aqueles que fogem, se perdem. O estoicismo ensina que a verdadeira força nasce quando o homem assume responsabilidade total por sua mente, suas emoções e seu destino. O homem que aprende a ficar só sem se sentir vazio desenvolve algo que o mundo moderno perdeu: profundidade. Ele deixa de reagir impulsivamente, escolhe melhor suas companhias e constrói relações por afinidade, não por carência. Ele não se isola, ele se fortalece. A solidão consciente não é o fim da jornada, mas o início da maturidade emocional. É nesse espaço que o homem se reconstrói, redefine valores e recupera o controle da própria vida. A pergunta final permanece: você vai continuar lutando contra o silêncio, ou vai aprender a usá-lo como ferramenta de crescimento? Porque, no fim, o homem que domina a própria solidão jamais será dominado pelo mundo. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.